Tem coisas que acontecem com o América que só acontecem com o América. E não é. Professor, até você já descobriu, né? Tem coisas que só acontecem com a América. E aí, galera, eu sou Sérgio Souza e você está, como disse o meu professor, no Só Acontece com a América. Cara, agradecer muito o pessoal que se inscreveu no canal do último episódio, quem curtiu, quem deu like. Então, fazer aquele pedidozinho chato, né? Deixe seu like, isso ajuda muita gente a chegar mais americanos, mais gente que gosta de futebol, né? Curta o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, toca o sininho lá, que sempre depois de jogos tem um vídeo aqui comentando o jogo, né? Assim, hoje eu demorei um pouquinho, o jogo foi na segunda, né? Hoje é quarta-feira, tô fazendo quarta-feira, o pós-jogo do América e Curitiba, e mais uma vez derrotados fora de casa, né? Já virou uma cena e não fizemos nenhum gol fora de casa. Situação preocupante do América, estamos a 4 pontos do Z4 e 5 do G4, então a gente tem que olhar mais para o pessoal que está vindo aí do que lá para baixo da zona do rebaixamento, do que para o acesso. Eu acho que o nosso campeonato não vai fugir muito disso não, acredito eu, tá? Bom, o América foi a Curitiba fazer o jogo pela 8ª rodada, né? Acho que 8ª rodada mesmo do campeonato, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se não me engano, 8ª rodada já. Um jogo que normalmente um estádio, um time que normalmente se dá mal todas as vezes que a gente vai jogar contra ele, principalmente lá, e não foi diferente dessa vez. Tem 20 anos que o América não ganha do Curitiba e vai ficar mais um aninho sem vencer. Bom, o William Batista até minha cachorra ficou nervosa com os 20 anos que a América não ganha. O William Batista pôs o time para jogar contra o Curitiba com Matheus Mendes. Ele teve a mudança de última hora, né? Que o Mariano entrou no lugar do Ricardo Silva, que o Júlio ia jogar na lateral, então foi Matheus Mendes, Mariano, Júlio, Lucão e Paulinho, outra alteração. Gostei do Paulinho, tá? Pegou um rabo de foguete, mas foi bem na minha opinião. Nosso meio campo totalmente mudado do último jogo. Foi o bonde dos Cauãs, né? Cauã Diniz, Cauã Barros e o nosso Joseph. Nosso ataque com Figueiredo, Stênio e Bigode. Bigode no meio, Stênio e Figueiredo nas laterais, né? Nas pontas. O América teve um início de jogo bom contra o Curitiba. Já criou de cara, já fez uma jogada de transição rápida com o Joseph. Eu vi muita gente criticando o Joseph, eu achei que o Joseph jogou bem. Jogou bem, fez uma boa partida, deu mais mobilidade ao time, mas ele tentou muito não se omitir do jogo. E às vezes a gente acha que o cara, por não se omitir, vai pegar na bola, vai tentar mais vezes, vai errar mais vezes. A gente acha que isso é ruim, mas o jogador que não erra, que não tenta, para mim, eu fico mais. Me irrita mais do que um jogador que está participando, está tentando fazer alguma coisa e não consegue, né? Então, o América foi nessa balada, uma jogada dele pela ponta, uma boa triangulação, cruzou para o Figueiredo, a bola veio meio difícil para o Figueiredo dominar, a bola veio na costela dele, tentou, e a América conseguiu o escanteio. Logo depois, um escanteio bem batido. Um outro ponto que apesar da derrota, nossas bolas paradas começaram a melhorar. Isso é um bom sinal, tá? Com o time do jeito que está, a bola parada eu acho que vai ser nossa salvação. E o escanteio muito bem batido na cabeça do William do Bigode, que não se perde um gol daquele de jeito nenhum, William. Logo você que é o jogador mais tarimbado, que já participou de grandes campeonatos, conquistou grandes títulos, aquela bola, você cabecear pra cima, foi mais difícil que você acertar o gol. Se você deixa a bola bater na sua cabeça, ela entrava. Você tentou jogar ela pra cima, que eu não entendi até agora, fez igual o zagueiro e jogou ela pra cima. E o América perdeu o gol. Logo depois, outra jogada de contra-ataque rápido, uma bola, jogada do Stênio pro Figueiredo pro William do Bigode, o William do Bigode faz um lançamento pro Joseph em transição, do jeito que eu acho que o América deve jogar, fora de casa. Sai na frente do goleiro, outro erro de decisão, e esses erros de decisão, esses erros custaram caro para o América. Ele tinha a opção de cobrir o goleiro, igual ele tentou, mas pegou mal, de driblar o goleiro, que na pior das hipóteses, se ele põe a bola na frente, o goleiro não pegava ele, o goleiro ia fazer uma falta e ele ia ser expulso, na pior das hipóteses. Ele tentou a pior opção, chutou fraco, chutou a bola em cima do goleiro, perdemos a oportunidade. E logo depois, o Curitiba não chegava tanto. Depois eles começaram a perder o gol, eles começaram a chegar. A torcida começou a vaiar.
eles estavam pressionados, por isso que o primeiro gol do Bigode, se ele faz aquele gol, ele jogou uma carga muito grande em cima do Curitiba e nós não conseguimos. Bom, aí aquelas coisas, né, que o nosso técnico já falou já, que isso acontece com a América, tentamos, perdemos os gols, aí num cruzamento, no escanteio, a gente tinha cedido vários escanteios para o Curitiba começou a chegar mais, veio o castigo, né? Na minha opinião, uma falha do Matheus Mendes, não foi para mim uma falha, o goleiro jamais pode rebater uma bola para o meio da lua, meio da área, na meia-lua, tão devagar, agora bateu na bola, a bola não foi uma bola tão difícil para ele socar, eu acho que ele não estava seguro, eu estava achando ele inseguro nessas bolas cruzadas na área, então o América teve o Matheus Mendes rebate para o meio da área, pega o jogador do Curitiba de frente para o gol, e aí ele bateu bem, 1-0. Bom, o Curitiba cresceu no jogo, nós nos perdemos, normalmente com a América, isso acontece com a América, nos perdemos, o Curitiba foi para cima, teve chances para fazer esse 2-0, não fez, aí nós reequilibramos e começamos a jogar novamente. No final do jogo, aí nós começamos a acertar de fora da área, outro ponto positivo. É engraçado, né? Nós empatamos contra o Paysandu e eu achei o jogo péssimo, só achei a reação que foi boa, mas perdemos esse jogo. Eu achei que o América não jogou tão mal, e, por incrível que pareça, eu achei que o América não foi tão mal como com a derrota, mas o importante é o resultado. Nós não estamos conseguindo esse resultado, isso está sendo muito ruim, mas o desempenho desse jogo, especificamente desse jogo, eu não achei ruim, achei que o América jogou até bem, de igual para igual, era um jogo difícil também, né? Bom, o Cauã Barros tentou, fez uma jogada boa no final do primeiro tempo, bateu, o goleiro defendeu, pegou muitas bolas, né? Fez várias defesas nesse jogo, e o América, estou muito falando, é um positivo. Agora falta só tirar um pouquinho do goleiro, mais força na batida, para ver se a gente consegue fazer esse gol fora da área. Bom, voltou o segundo tempo, a América voltou em cima do Curitiba de novo, tentando as jogadas. Aí em cima, o goleiro despegando, a gente estava chutando de fora da área, às vezes errava a decisão, às vezes a gente joga. O doutor Adolfo ontem no resenha do Coelho, gente, toda terça, 8h30, essa terça não vai ter, nossa próxima terça não vai ter, porque dia de América e América aí, Atlético Goianiense, nós vamos estar no estádio, se Deus quiser, vendo uma vitória do América. Tocou o telefone aqui, eu tive que atender, gente. Só um minutinho. Bom, o América voltou marcando, tentando sufocar o Curitiba, muitas vezes conseguiu. Óbvio que o Curitiba dá as escapadas, mas a gente não tem aquela ânsia de fazer gol, sabe? Não é a ânsia, aquela vontade, aquela determinação. A palavra é determinação para fazer o gol. Nós não temos essa determinação. O América, mais uma vez, falha nas finalizações. E aí, ele fez uma substituição, colocou o Elizari, tirou o Cauã Diniz. E o América, mais eu percebi aí, é um ponto que eu queria falar sobre o William Batista. Assim, eu vejo muita gente crucificando o William Batista. Lógico, o trabalho dele não é bom, mas não é dos piores. Com o elenco que ele tem, não, assim, era para a gente estar numa posição melhor? Era. Mas as falhas individuais dos jogadores do América complicam qualquer trabalho de técnico, gente. O erro de decisão, o erro do William Bigode, com o erro do Joseph na conclusão, e mais o erro do Matheus Mendes, 3 erros individuais. Dá para ver que o escanteio foi treinado, dá para ver que a saída rápida do América foi treinada, só que a conclusão aí já. Será que é o treinador, se vier um treinador novo, o gol, o William Bigode fazia o gol? O Joseph faria o gol se ele tivesse com outro treinador? Eu acho que a gente está. Depois eu vou falar um geral do América, mas a gente está mirando errado. Eu também estava. Eu critiquei muito o William Batista, mas hoje, nesse jogo, vi o trabalho, principalmente a forma que o América jogou. O resultado foi horrível. E, assim, analisar o resultado é mais fácil. Por isso que eu vim aqui conversando do jogo. O jogo em si, o América não fez uma má partida. Mas aí ele pôs o Elizari junto com o Joseph, que aí eu acho que é um ponto, uma crítica que eu faço ao trabalho dele. O 4-3-3. Porque se ele coloca Cauã Diniz, Cauã Barros, Joseph e Elizari, o Joseph precisava do Elizari e o Elizari precisa do Joseph.
Então, mas quando ele entra com 4-3-3, com 3 atacantes. Eu acho que com 4 atacantes a gente vai, porque o Joseph ele consegue ter saída lateral, ele consegue ter profundidade e compõe o meio, sabe? E nossos atacantes não são tão efetivos que são insubstituíveis. Pelo contrário, né? Pelo contrário, nosso ataque é pífio. Então, esse é uma crítica que eu faço direta ao William pela forma de jogar no 4-3-3. Ah, mas eu mudo o posicionamento. Mas não interessa. Eu acho que você, como tem o nosso melhor setor, é o meio campo, tem mais gente. Melhor não, tem mais gente. Então a gente tem que aproveitar isso, ter essa possibilidade de colocar um meio de campo mais forte, principalmente fora de casa, onde o Joseph pode dar essa saída à profundidade se a gente precisar, porque ele cai bem pela ponta e consegue retornar fechando o meio. E segurando mais Cauã Diniz e Cauã Barros. Porque eles protegendo a zaga, a gente vai ficar mais restrito. Bom, dito isso, aí começou a substituir, colocou o Samuel. Assim, o Mariano saiu meio nervoso, que não parece que saiu xingando, porque saiu do jogo aqui, o Mariano. O Samuel, já acho que a gente tem um lateral, hein? Assim, para fazer o que o Mariano está fazendo, eu acho que o Samuel faz. Pelo menos o que eu vi do jogo contra o Curitiba, sabe? Com mais velocidade, com mais rapidez, não é driblado facilmente como o Mariano está sendo driblado. Então, o Samuel me impressionou positivamente, mas depois aí colocou, mas empilhou, aí o William Batista tentou empilhar mais atacantes, Renato Marques, entrou o Gustavinho, que entrou, se o jogo contra o Paysandu entrou bem, esse jogo entrou muito mal o Gustavinho, muito mal. Assim, é normal de quem está voltando em confusão dar uma oscilada, não vou crucificá-lo por isso. Mas, enfim, o América não conseguiu reverter o resultado. Nossa colocação, como eu falei, é perigosa. Nós precisamos de uma vitória urgente no próximo jogo. A gente precisa que o América tenha paz, né? A gente está vendo muito problema internos do América, muita dificuldade, muita brigas de vaidade. Então vamos colocar o América em primeiro lugar, porque o reflexo disso está gerando no campo, cara. Você trabalhar numa empresa onde você vê que a direção não está indo bem, é difícil. O jogador é o empregado do clube. Quem gosta do América é a gente torce para o América. Os jogadores trabalham na empresa, é como se fosse a nossa relação com a empresa, é a relação do jogador com a América. Então, a gente tem que ter um ambiente saudável para que a gente possa fluir o jogo do América. Bom, próximo jogo, a gente não vai ter o Miguelito, teve o julgamento do Miguelito, que ele tomou 5 jogos, né? E o América foi absolvido por perder pontos. Eu achei a condenação estranha, principalmente como foi condenado, porque não tem prova que ele falou e nem que ele não falou, né? Então é uma situação estranha. Eu não sou jurista, não sou advogado, então não posso comentar. Sei que ele foi suspenso, ele foi 5 jogos, então falta mais 3 jogos, logo depois vem data FIFA, então muito tempo sem Miguelito. A Série B não para na data FIFA, né? Então a gente está numa situação difícil, a gente precisa de um jogo de uma vitória. Questão de técnico, né? Agora eu não, por mais que seja pressão, que seja tá difícil, a gente não vê, né? Igual o doutor Adolfo, nós discordamos ontem, ele falou que não vê uma posição, uma situação de que o William Batista consiga extrair mais do grupo. Eu já acho o contrário, eu acho que ele é o que pode extrair. Porque os jogadores gostam dele, ele tem uma boa aceitação do grupo, né? E a gente tem essa bomba na mão, que é essa parte financeira. Porque qualquer outro técnico, se chegar um técnico que, por exemplo, a gente não tem essa mesma vibração que ele passa para o time, né? Por mais que não funcionando, está indo ladeira abaixo, pode ser que piore. A gente tem experiência na própria Série B, o Atlético Goianiense que trocou 2 vezes de técnico, mudou muita coisa. A gente está vendo o Grêmio, mudou de técnico. Gente, o time é limitado. O time é limitado, é esse aí. Nós ainda estamos sendo mutilados durante o campeonato. Né? Toda hora sai um jogador, tá saindo um jogador, e é uma dor no joelho, uma dor não sei aonde, e aí quando vê o cara já está saindo, então é difícil. Não é qualquer um que vai aceitar essa tarefa de pegar um time que
que está com problemas financeiros, um time que tem um elenco limitado e é um time que está começando a ir lá para baixo de baixo. Aí eu passo a mesma reflexão que a gente faz na Série A. Na Série B nós não somos acostumados a ficar lá embaixo. Isso nos deixa bem aflitos. Na Série A a gente consegue estar lá embaixo, a gente sabe, em 2021 a gente começou meio mal, cai lá, depois a gente viu que a gente subiu, né? Mas a gente consegue se adaptar lá embaixo. Na Série B não. Na Série B nós não temos esse hábito de ficar lá embaixo e é preocupante, né? Então, vamos lá. Estarei, se Deus quiser, na Independência contra o Atlético Goianiense na próxima terça-feira, jogo 19h30. Uma vitória fundamental para a gente dar uma startada em 4 jogos sem vitória. E bora, Coelhão. Temos que ter força, temos que ter vontade e temos que ter perseverança nessa Série B, que ela não vai ser fácil, beleza? Falar um pouquinho do futebol feminino. Estava esperando para acabar o jogo, vi América e Corinthians. Agora a América perdeu o jogo no finalzinho, 1-0 para o Corinthians. Um jogo duro, a América jogou bem contra o Corinthians. O técnico mudou esquema, você acredita, Willy Batista? O técnico mudou esquema para jogar contra o Corinthians e quase deu certo. Mas o time do Corinthians é muito melhor que o do América. Aí a preparação, a vivência, a América não venceu. A América já tinha empatado fora de casa com o Real Brasília, né? A América não cai mais, a América já está na posição que ele não cai mais para a segunda divisão. Vai ter a América vem de novo na Série A do Brasileiro, que é muito bom. Principalmente é o segundo ano que a gente está disputando, a falta de experiência, mas a gente vê que o trabalho está sendo feito, está evoluindo. Tá? Então, galera, até o próximo jogo, próximo vídeo. Vai ser depois do Atlético Goianiense, se Deus quiser, falando de uma vitória. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.